que ser triste, alegria é melhor. Coisa que existe é assim como a luz do coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Muito bem, seu Caralho, você tá de parabéns, viu? Legal. Você viu? Então, na realidade, primeiro você precisa colocar as cordas direitinho, só depois que você pode afinar, né? Não adianta você sair tocando já, tem que afinar direitinho. Mas e pra afinar? Ah, aí já é outra história, um pouco mais difícil, né? Bom, na realidade existem vários métodos para afinar, existem até aparelhos eletrônicos para afinar. Mas eu prefiro afinar mesmo por ressonância. Como assim? Você nunca ouviu falar em ressonância? Não. Bom, acontece o seguinte, a maioria dos sistemas físicos possui uma certa frequência própria. Não é fácil. Espera um pouco. Eu vou te dar um exemplo. A corda do violão. Por exemplo, essa corda aqui que eu vou tocar. Ela vibra em aproximadamente 450 vezes por segundo. Então ele faz esse movimento de vibração 450 vezes por segundo. Ou também 450 Hz. Isso é frequência, tá? Então, determinados sistemas têm determinadas frequências de vibração. Bom, para você entender o que é ressonância, deixa eu dar um exemplo bem conhecido. Você já deve ter visto uma criança num parque de diversões, no balanço. Já, por quê? Porque o balanço, ele possui uma frequência própria, tá? Uma frequência que é dele. E se a pessoa que estiver empurrar na mesma frequência do balanço, eles vão entrar em ressonância, porque a amplitude vai aumentando cada vez mais. Quer dizer, o balanço vai absorver cada vez mais a energia, fazendo com que a altura que ele alcance seja cada vez maior. Mas o que isso tem a ver com o nosso violão? Calma. Antes de você entender o que acontece no violão, você precisa entender direitinho o que é ressonância. Vamos dar uma olhada no sistema que eu tenho lá e você vai entender corretamente esse assunto, tá? Deixa esse fósforo aqui. Tá. Bom, esse sistema é meio grande, mas vai ser fácil de entender através dele. Só faça um favor para mim, afaste esse braço aqui, ó, como eu estou fazendo aqui. Tá? Pro lado. Isso. Para você poder enxergar direitinho. Bom, a primeira coisa é explicar para você o sistema de frequência própria, né? Quer dizer, cada sistema tem uma frequência própria, como o caso do balanço. Que eu expliquei para você o balanço do parque de diversões, né? Então, essa frequência própria depende do comprimento do fio. Como no balanço depende do comprimento da corda, tá? Então, veja só, se você empurrar em momentos adequados, em momentos corretos, olha o que acontece com a amplitude. Vai aumentando cada vez mais, quer dizer, vai subindo cada vez mais. Então, se a frequência com que eu empurro é a mesma frequência do sistema, no caso desse sistema massa-fio, ele entra em ressonância. Bom, agora, como é que eu posso mostrar essa ressonância nesse sistema formado por 4 pêndulos? O que eles têm de característico, hein, Caio? Ah, tem 2 altos e 2 baixos. Isso. Agora, perceba o seguinte, que esses 2 altos estão no mesmo comprimento. Os 2 baixos também. Por quê? Porque a frequência de vibração, a frequência própria de cada pêndulo, só depende de 2 fatores. Um deles é o comprimento da corda, do fio, né? E o outro é a gravidade, a aceleração da gravidade do lugar. Como nós estamos no mesmo lugar, né, não tem problema nenhum. Então só vai depender do comprimento. Então, agora você vai descrever para mim, deixa eu mantê-los paradinhos aqui. Você vai descrever para mim o que vai acontecer. Eu vou soltar esse pêndulo aqui e vou colocá-lo para oscilar. Então, fique de olho nos outros 3. Está percebendo alguma reação já? Ah, parece que aquele último está começando a balançar mais. Então, enquanto que os outros 2, embora eles estejam se mexendo devido à própria vibração aqui do apoio, eles não estão vibrando tanto quanto aquele último. Percebe? A amplitude dele está aumentando cada vez mais. Ou seja, como os 2 possuem a mesma frequência própria, tanto esse pêndulo que eu balancei como o outro, eles vão tender a oscilar juntos, aumentando cada vez mais a frequência. Então eu digo o seguinte, que este pêndulo aqui, o da direita, entrou em ressonância com o outro, tá? Porque as frequências eram as mesmas, tá? A mesma experiência eu posso demonstrar com essas molas.
Então, olha, o sistema é bem semelhante ao outro, só que em lugar de colocar um pêndulo, eu coloco 4 molas, 2 a 2 com o mesmo comprimento. Bom, o que vai acontecer se eu colocar uma delas para oscilar? Ah, a mesma coisa de lá, a outra que tem a mesma altura vai começar também. Isso, quer ver? Olha, perceba que o da ponta é o que vai oscilar mais, né? Olha lá, aproveitar mais a energia. Está acontecendo já. Então nós vemos que ele entrou em ressonância com esse. Então veja só, sempre que um sistema está entrando em ressonância mecânica, no caso, a amplitude vai aumentando cada vez mais. E aliás, é o que acontece nas pontes. Você já ouviu falar que soldados, quando entram numa ponte, eles não podem entrar em marcha? Não, por quê? Bom, isso eu vou mostrar no monitor. Vem aqui. Então, certa vez, um batalhão começou a marchar em cima de uma ponte. E a frequência com que eles marchavam era a mesma frequência da ponte. O que aconteceu? Entrou em ressonância e a amplitude aumentou cada vez mais. E a ponte caiu. Quer dizer, é uma situação até interessante, né? Porque, você imaginar, devido à marcha dos soldados uma ponte cair, fica até meio esquisito, né? Agora, existia uma ponte também chamada Ponte de Tacoma, que foi construída lá nos Estados Unidos. E ocorreu um fenômeno bem interessante com ressonância também. Quer ver? O fenômeno da ressonância ocorre quando um sistema físico recebe energia através de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Nesse caso, a amplitude das oscilações do sistema pode atingir valores muito grandes, chegando inclusive a causar sua destruição ou rompimento quando seu limite de elasticidade é ultrapassado. Um exemplo bastante famoso de ressonância é o da Ponte de Tacoma, nos Estados Unidos. Em 1940, o vento fez essa ponte vibrar com amplitudes cada vez maiores, até que ela se rompeu. Poxa, quer dizer que até mesmo com vento a ponte pode entrar em ressonância? É isso aí. E olha, eu tenho até um instrumento interessante para mostrar a ressonância para você. Pega esse violão e coloque lá do lado, por favor. Tá. Só que tome cuidado, hein, que é de estimação, hein? Tá? Muito cuidado com ele. Ah. Bom, esse instrumento que eu tenho aqui é um instrumento africano, tá direitinho lá, né? Chamado kalimba. Já ouviu falar? Eu não. Kalimba. É uma caixinha. Aliás, essa caixa é bem parecida com a caixa do violão. E eu tenho várias palhetas de metal presas a um traste aqui, um pedaço de metal grande, um tubinho aqui, né? Como é que se toca esse instrumento? É só apertar. Você nunca ouviu naqueles filmes africanos, de caçadas e tal? Nunca? Não lembro. Então a próxima vez que você assistir algum filme de selva e tal, lembre que você vai ouvir isso daqui, ó. Lembre desse instrumento, kalimba o nome dele, tá? Como é que eu posso demonstrar a ressonância através desse instrumento? Bem fácil. Dá uma olhada aqui, ó, nessas linguetas. Existem duas que têm o mesmo comprimento aí? Claro, essas duas aqui. Isso. Então é o seguinte, deixa eu colocá-la aqui em cima da mesa. Vibre uma delas. Isso. Agora, o que você repara que acontece com a outra? A outra, ela vibra junto. Vibra junto. Então nós vimos o seguinte, que quando elas vibram, ou quando elas possuem a mesma frequência e vibram juntas, nós vemos que elas entraram em ressonância. Então, as duas linguetas com o mesmo tamanho vibram em ressonância, tá? Bom, aproveitar que a gente já está falando desse instrumento, e está falando dessa caixa, porque para esse som ficar com uma intensidade maior, é utilizada uma caixa chamada caixa de ressonância. Existem muitos instrumentos acústicos que utilizam essa caixa. Instrumentos acústicos? O violino, por exemplo.